lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Começa agora, reflexão do dia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13. Quero contar com a participação da igreja interagindo comigo, para eu ficar mais animado para falar. Amém, irmão? Diz assim, versículos 7 a 10. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à mesa, vem comigo à minha casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Versículos 19. E voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que eu tinha feito voltar. E clamor ao Senhor, e clamor ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor: visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. E a igreja diz: amém. Pela leitura bíblica, né? Não pela morte do profeta. Amém pela leitura. Irmãos, nós temos aqui, nesse texto que lemos, quem está comigo, diga amém. Amém. Nós temos aqui nesse texto um relato histórico, um relato bíblico de algo que aconteceu nos dias de Jeroboão. Jeroboão foi aquele que, por ordem de Deus, liderou aquele movimento que fez com que o reino de Israel fosse rasgado pela palavra do Senhor. E Deus havia falado para Jeroboão que rasgaria o reino de Israel e entregaria a ele 10 tribos, e 2 ficaria com Roboão, filho de Salomão. A gente vai ver isso nos capítulos 11 e 12 desse mesmo livro. E após todo esse movimento que houve, diz a palavra de Deus que Jeroboão ficou com medo de que o reino voltasse a Davi, porque os seus descendentes estavam no reino, e porque ele estava com medo que isso acontecesse. Vocês vão ver isso, eu não vou ler para avançar no que iremos falar, mas está no capítulo 12, versículo 26 por diante, a idolatria de Jeroboão. Então ele, com medo que o povo voltasse para Davi, no caso para Roboão, que era o representante no momento ali de Davi, é o que estava dando continuidade ao reinado de Davi. Ele, com medo que isso acontecesse, ele estabeleceu 2 extremos de adoração. Ele colocou um bezerro de ouro, versículo de número 28 do capítulo 12. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Veis aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Ele criou 2 extremos no seu reino, e ali colocou um bezerro para ser adorado e outro lá.
para que o povo não fosse atraído pelo culto que era oferecido pelos judeus em Jerusalém. Então ele faz com que as pessoas fiquem ali mesmo, adorando esse falso Deus, porque isso aqui já era uma idolatria. E diz a Bíblia que além desse pecado da idolatria, ele cometeu outro, estabelecendo todo tipo de gente como sacerdote, não obedecendo às regras, os requisitos ou pré-requisitos estabelecidos por Deus para os levitas que seriam separados para o sacerdócio. Lendo esse capítulo 12, você vai ver isso, a partir do versículo de número 28. Então, o que é que Jeroboão faz? Entra pelo caminho da idolatria, esse desvio de escolher ou de separar qualquer pessoa para o ministério levítico, para o sacerdócio levítico, e Deus, portanto, rejeitou isso, Deus abominou isso, Deus não aceitou, de maneira que Deus levanta um profeta anônimo. A Bíblia não diz em lugar nenhum da Bíblia o nome desse profeta. O único título que é dado a ele é o homem de Deus que veio de Judá. Tudo que se sabe desse homem está aqui. O homem de Deus que veio de Judá. Ninguém sabe quem era esse homem. A semana passada nós trouxemos aqui uma palavra acerca dos anônimos de Deus, pessoas que Deus usa, que Deus se utiliza, se utilizou no passado, nos tempos bíblicos, se utilizou ao longo da história da igreja e ainda nos dias de hoje. E Deus fez coisas tremendas através dessas pessoas e a gente nunca ficou sabendo quem eram essas pessoas, por nome. Algumas, a Bíblia cita o nome, mas não traz nada sobre a sua biografia, fica limitado apenas no nome. E outros não aparece nada, nem o nome. É o caso desse aqui. Então esse profeta recebeu de Deus uma ordem. E a ordem que Deus deu a esse profeta foi: vai até Betel e profetiza contra o altar que está em Betel. E veio ainda acompanhando essa ordem de Deus para ele, para que ele não comesse na casa de ninguém, ali em Betel, e não voltasse pelo caminho que ele havia ido. Foi essa a ordenança divina para esse profeta. Então ele foi. Quando chegou lá em Betel, Jeroboão estava, por certo, próximo ao altar, e fica bem claro no versículo 1 do capítulo 13, que foi uma ordem de Deus. Deus ordenou a esse homem que veio de Judá, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o profeta chegou e clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E teu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza nele, e a cinza que nele está, se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. Então houve aqui, irmãos, um julgamento, um juízo divino, rápido e visível. Quando o rei tentou pegar o profeta, na mesma hora a mão ficou seca, e não tinha mais força, porque não tinha vida, não tinha mais força de trazer para si. E ele agora pede aquele homem de Deus para que ore por ele. Ora, Deus, aí faz alguma coisa para que a minha mão fique boa. O profeta orou, e a mão dele foi restituída, conforme o versículo 6. E respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus. Aqui fica bem claro que ele estava desviado, porque ele não disse: ora à face do nosso Deus. Os irmãos estão vendo? E ele era um rei do povo de Deus.
Jeroboão era um rei de Israel, chamado também Reino do Norte agora. Ficou o Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, Reino do Norte, cuja capital foi Samaria. E a Bíblia diz que ele então pede que o homem de Deus orasse, mas ora ao teu Deus, quer dizer, não era o Deus dele, era o Deus do profeta. É preciso a gente a cada dia fazer um exame introspectivo, pessoal, não dos outros, mas de nós mesmos. Se Deus ainda é o nosso Deus, se Deus ainda está conosco e se nós ainda estamos com Deus. Porque corremos o risco de continuar andando, mas já não temos mais a companhia de Deus. Corremos o risco de estarmos na igreja, de estarmos no culto, de estarmos até ministrando, como eu estou falando aqui agora, e corremos o risco de não ter mais Deus do nosso lado e a gente pensar que tem. E a Bíblia dá prova disso, nós temos provas bíblicas disso. Sansão pensava que Deus ainda estava com ele, que o Espírito Santo ainda estava com ele, e diz a Bíblia, e não sabia que o Espírito do Senhor já o havia deixado. Precisamos ser, irmãos, sensíveis no que diz respeito à presença de Deus, para a gente não ter uma vida de fantasia, porque nem sempre levantar a mão, aplaudir, dar glória, aleluia, significa que a pessoa está com a presença de Deus em si e consigo. Sansão pensava que Deus estava com ele, mas já estava muito longe, ele já estava só, não tinha mais a presença de Deus. E lá, segundo aos Coríntios, eu acho que é 13:3, Paulo diz alguma coisa dentro desse assunto. Vamos ver, segundo aos Coríntios 13. Se não for 13, é 5:3, mas a gente vai achar. Vejam aí comigo, vocês que são bons de Bíblia. Eu acho que é 5:3, mas a gente acha. É 5:3 mesmo? 13:5, né? 13:5, muito bem, irmão. 13:5, eu lembrava do 13, mas fiquei em dúvida. Mas vamos ver. Segundo aos Coríntios 13:5, vejam. Examinai-vos a quem? Nós temos, às vezes, o hábito de examinar os outros, né? Eu acho que irmão fulano não é mais crente. Eu acho que irmã fulana não é mais crente. Eu acho que irmão fulano está desviado. Mas a gente precisa saber se a gente também não está. A gente precisa ter convicção que também nós não estamos. Diga bem por isso. Parece ser meio rígida essa palavra, mas não é. É uma palavra que desperta a nossa consciência. Eu também estou sendo sacudido com esta palavra. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Vejam agora. Se não é que já estáis o quê? Olha, examina a ti mesmo. É o que está lá em 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a quem? A si mesmo. É preciso a gente fazer isso, irmãos. Então, Deus já havia reprovado aqui. Vamos voltar para o texto de 1 Reis, capítulo de número 13. Então Deus levanta um profeta e vai a Betel. O profeta profetiza contra o altar. Quando ele está falando, Deus dá sinal de que era a palavra de Deus. O rei estende as mãos e na hora Deus o repreende. E ele tem a mão agora prejudicada, porque Deus fez aquilo ali para mostrar que aquele profeta estava na direção de Deus e estava com a palavra de Deus. O rei pede para o profeta orar e ora ao teu Deus. É quando vem a ideia de que ele não estava bem mesmo, até porque a gente vê a sua idolatria nos textos, nos versículos anteriores. Eu me refiro à idolatria do rei. O profeta ora, Deus restaura a mão do rei
e faz esse grande milagre. O rei então se convenceu de que aquele homem era um profeta de Deus. Quem me ouve, diga amém. Mas diz a Bíblia, irmãos, que o rei faz um convite ao profeta: vamos lá para casa, tem um cafezinho lá para a gente. Mandei preparar uma janta de primeira, estou contextualizando, viu, irmão? A gente mandou pegar ali algumas coisas boas e vamos degustar e vamos se alegrar. O profeta disse: se tu me oferecesse agora metade do teu reino, eu ainda não queria. Por quê? Porque Deus me disse: não coma lá na casa de ninguém e não voltes pelo caminho que você está indo. E por essa razão eu não vou comer nem vou voltar pelo caminho que eu vim. Até aí tudo bem, o profeta estava perfeitamente atendendo aquilo que Deus ordenara. Porém, irmãos, diz a Bíblia que quando aquele profeta saiu dali, pega seu jumento e volta para sua terra, né? Ele veio de Judá. Quando ele está iniciando o seu retorno, havia lá em Betel outro profeta, que a Bíblia também não diz o nome, só diz que era um profeta velho, um profeta velho, isto é, um profeta mais experiente do que o primeiro, um profeta de mais história do que o primeiro, um profeta que tinha um conhecimento talvez maior do que esse primeiro que aparece aqui, que veio de Judá. E o profeta velho chama um de seus filhos, ou o seu filho, e diz: olha, corre atrás desse profeta, vai atrás desse profeta, e diz a ele que volte aqui em casa, e diz para ele que foi Deus que mandou dizer a ele que é para ele voltar aqui para minha casa, comer comigo. Eu vou traduzir para os dias de hoje. Diz a ele que Deus disse que é para ele vir aqui para a gente orar. Aí ele vai lá, encontra o profeta descansando. O rapaz encontra o profeta descansando. És tu homem de Deus? Sou. Olha, o meu pai também é profeta. E Deus disse a ele que era para te dizer que é para tu voltares lá. Qual foi a palavra de Deus? A primeira palavra qual foi? Não entre na casa de ninguém, não vá comer em canto nenhum, e não volte pelo mesmo caminho. Mas o profeta velho convenceu o profeta novo, vamos assim dizer, a título de explicação, de voltar. E ele voltou, irmãos. E ele voltou para atender o profeta velho, porque supostamente tinha recebido de Deus uma nova mensagem que contrariava totalmente aquela mensagem que Deus disse diretamente ao profeta, sem usar ninguém. E ele então voltou. Sabe o que aconteceu? Quando chegou na casa do profeta velho, que se reúnem ali para comer alguma coisa, aí agora veio de verdade a palavra de Deus para o profeta velho. E aí nasce uma situação difícil de se explicar. Como é que Deus agora se manifesta para um profeta mentiroso, que tinha dito que havia recebido uma palavra de Deus para aquele profeta que veio de Judá, quando na verdade ele não havia recebido? E porque agora Deus usa esse profeta, ou pelo menos Deus dá a esse profeta uma palavra para dizer ao profeta desobediente? Por que isso? Se colocasse na balança os dois profetas, o profeta que veio de Judá, espiritualmente falando, estava numa situação pior do que aquele. E entre o ruim e o pior, Deus termina usando o ruim para corrigir o pior. Estão entendendo o que eu disse? Amém. Lembra da história de Balaão e a jumenta? Deus abriu a boca da jumenta para falar com Balaão. Não é que Deus usou a jumenta. Deus usar a jumenta é Deus se utilizar dela. Mas Deus deu à jumenta capacidade para falar.
e ele pode fazer isso com quem quiser e com o que quiser. Na verdade, não há registro bíblico de que isso se repita ou tenha se repetido. Apenas estou dizendo que Deus pode, porque o poder de Deus é ilimitado. Aleluia. Amém, irmãos? A situação de Balaão era tão grave que Deus fez com que a jumenta falasse para repreender um profeta que estava fora da direção de Deus. Foi o que aconteceu aqui. O profeta que veio de Judá estava numa situação de desobediência tão grave que Deus agora deu uma palavra ao profeta velho para repreender o outro profeta. E quando eles estão reunidos, aí agora veio a palavra, versículo de número 23 do capítulo 13. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento. Versículo de número 22, né, irmãos? Versículo de número 20, né? E sucedeu, 20, e sucedeu que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito voltar. Que camarada terrível, meu irmão. Fez o outro errar o caminho. A gente precisa ter muito cuidado, porque um profeta, quando eu digo um profeta, eu não estou me limitando aqui a pessoas que profetizam na igreja, mas a qualquer tipo de pessoas que faz você errar o caminho. A qualquer tipo de pessoas que faz você sair da direção de Deus. A qualquer tipo de pessoa que faz você entrar no caminho da desobediência. Pode ser um profeta que profetiza no sentido de dom, pode ser um pregador, um ensinador que traz um ensinamento herético, pode ser uma pessoa que dá um conselho errado e tira você do caminho. Tem pessoas que não quer saber, não analisa, não para pensar sobre mensagens que recebe em nome de Deus. A gente precisa ter muito cuidado com essa questão de profecia, de ensinamento, de conselhos. Porque uma pessoa saindo da direção de Deus, Deus colocou você nessa direção, e alguém chega e muda o rumo e coloca você nessa direção, pode acontecer um estrago na sua vida, um estrago na sua família, um estrago em todos os sentidos, e não haver retorno para estar na direção de Deus. Nós estamos no culto de ensino. No círculo de oração é abre a mão, mas no culto de ensino é abre os ouvidos. No círculo de oração leva a bênção. Na doutrina é cresce um pouco mais. Procura amadurecer. Procura ter cuidado para não sair da direção de Deus. Não estou questionando nada do que Deus faz no trabalho do círculo de oração. Apenas estou dizendo que para cada momento Deus tem uma comida. E a comida no círculo de oração é mais leve, é mais de bênção. Mas na doutrina é aperto. No círculo de oração você recebe renovo. Mas na doutrina você aprende a ser crente. Diga amém por isso. Mas pode receber renovo aqui também, que essa palavra renova. Então, irmãos, o profeta diz agora, veja o que é que ele diz, versículo de número 21. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor. Agora era o Senhor, irmão. Mas a primeira mensagem desse profeta velho não era do Senhor. Mas também não necessariamente não era do diabo.
Era uma artimanha dele para fazer aquele profeta voltar. Quem sabe, para ter fama de que recebeu em sua casa o grande profeta, que apesar de não ter nome, mas pelo que fez, o grande profeta. Sabe quem teve na casa? Vamos dar um nome a esse profeta velho? Vamos dar um nome? Vamos dar um nome bem esquisito aqui, que não exista, né? Que não exista. Vamos para Josué, não é? Lá no Antigo Testamento. Irmão Joshua. Então, chegou na casa do irmão Joshua o profeta novo. Irmão Joshua é tampa, viu? Só recebe gente grande. Irmãos, a maior pessoa que a gente pode receber na casa da gente já está conosco é Deus. Não vamos usar de artimanha, de artifício, de coisa para que a gente possa ter fama, não. Vamos nos manter como a gente é e deixa Deus conduzir o barco. Diga amém por isso. E ele enganou o outro com suas mentiras. Enganou o outro com suas mentiras. E o outro agora voltou, e quando está em casa, na casa desse velho, comendo, aí agora veio uma palavra realmente de Deus. Agora era Deus. Aí ele disse: assim diz o Senhor, como tu fostes rebelde à minha palavra, tu não serás sepultado na sepultura dos teus pais, morrerás. Irmãos, tem coisa, eu queria que vocês repetissem o que eu vou dizer. Tem coisas que Deus não perdoa. E eu tenho provas bíblicas para dizer isso. Tem erros, um dia desse eu falei aqui para os obreiros, erros que Deus não perdoa. E é bíblico, não pense que eu estou inventando. Deus perdoou Moisés na questão quando ele bateu na rocha, Deus perdoou? Não. Deus não perdoou. E eu não estou tratando aqui de salvação, não estou falando de salvação, porque sem perdão não entra no céu. Eu estou me referindo dentro do contexto aqui, na esfera humana. Tem coisas que Deus nunca vai fazer na vida da pessoa que Deus prometeu que faria, porque aquela pessoa desobedeceu a Deus. A salvação da pessoa está garantida, porque eu não estou tratando de pecado, eu não estou falando aqui de pecado, eu estou falando de direção. Deus deu uma ordem, Deus disse vá por esse caminho, ou Deus disse faça assim, e isso não está conectado, não está anexado à salvação, não, é no outro campo. Às vezes é dentro de um chamado, é um outro contexto. Quem me entende, diga amém. E Deus não perdoou Moisés, Deus não perdoou. Deus perdoou Esaú. Esaú desprezou a primogenitura, chorou amargamente, não teve jeito. É bom ter cuidado para não sair da direção de Deus. É bom ter cuidado para não dar ouvidos a palavras que não são de Deus. Ah, mas é um profeta velho, mas pode mentir. É um grande pregador, mas pode mentir. É um grande conselheiro, mas pode mentir. Você tem que analisar a palavra do profeta. Quem está comigo, diga amém. Tem que analisar a palavra do profeta, a mensagem do pregador e o conselho do conselheiro, e colocar ao lado da palavra de Deus para ver se está batendo. Se não bater, descarta esses outros e permanece com a palavra, porque a palavra não muda. É muito claro, a Bíblia diz que ele recebeu a palavra do Senhor, para não entrar na casa de ninguém, não comer, não voltar pelo caminho. Como é que agora Deus vai mandar outro profeta com uma palavra destruindo a primeira? Sabe qual foi o pecado deste profeta, que é chamado de homem de Deus, que veio de Judá? O pecado da desobediência. Ele foi desobediente à voz de Deus. Irmãos, custou caro. Ele pagou com a sua própria vida.
porque ele desobedeceu a palavra do Senhor. Versículo 23. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar, que é o profeta velho, agora despedindo o profeta novo, vamos assim dizer. Aí ele despediu, preparou tudo, disse: podem ir. E quando esse saiu, foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Sempre haverá um leão no caminho do desobediente. Não um leão animal, mas a consequência da desobediência, ou as consequências da desobediência à voz de Deus. A voz de Deus está acima de tudo, meus irmãos. Escute bem, a palavra de Deus para nós está acima de tudo. Vou dizer de novo, a palavra de Deus para nós está acima de tudo. A palavra de Deus para nós está acima de qualquer outra palavra. Se Deus deu uma ordem, a palavra de Deus está acima. Ah, mas essa decisão contraria isso, essa decisão contraria aquilo, essa decisão vai fazer irmão fulano não gostar, essa decisão vai fazer não sei quem. Quem mandou? Quem mandou? Quem ordenou? E quem é que manda, irmão? A quem pertence o poder? Jesus disse em Marcos 16 e 15: ide por todo mundo, é isso? Marcos 16 e 15: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem mandou? Quem foi que mandou aí? Jesus disse: vai. Capítulo 5 de Atos 39. Aí os discípulos pregavam, ensinavam, juntaram-se as autoridades da época religiosa. Chama esses homens aqui. E disseram: olha, a gente vai liberar vocês, a gente vai soltar vocês, mas não falem mais no nome desse Jesus aqui. Qual foi a ordem de Jesus? Fale ou não fale? Jesus disse: fale. Aí agora as autoridades disseram: não. Jesus disse o que, irmão? As autoridades disseram o que? Sabe o que foi que os apóstolos disseram? Importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Quando a palavra do homem contraria a palavra de Deus, vai prevalecer na minha vida, na tua vida, o que Deus disse. Diga amém por isso. Sempre que houver uma palavra contrariando o que Deus disse, então fique com a palavra de Deus. Atos capítulo 5 é o capítulo 3, vamos ver agora. Atos capítulo, eu acho que é 3 e 29, né? Ou é 5 e 29, vamos ver aqui. 5 e 29, versículo de número 28, veja o que diz os homens. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram o que, irmãos? A obediência, ela é de Deus. O ensino sobre a obediência vem de Deus. Mas a obediência, ela não pode ser uma obediência cega. Quando os homens, em qualquer área desta vida, vêm com qualquer coisa que contraria o que Deus diz, prevalece o que Deus disse. Porque a palavra de Deus está acima de qualquer situação e de qualquer coisa. Diga amém por isso. Mas se for um anjo, vamos ver se for um anjo.
Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Olha, irmãos, um anjo apareceu a mim nesta noite e disse o anjo: faça isso e isso. Se isso que o anjo disse contraria o que Deus disse, esquece esse anjo, que esse anjo está desviado. Esquece esse anjo, porque esse anjo não está na direção de Deus, possivelmente não seja de Deus. Deus não vai dar uma palavra através de um anjo para contrariar o que está na Bíblia, na sua palavra. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8 e 9, diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou o que mais? Ou um anjo do céu vos anuncie o que, irmãos? Outro evangelho. O evangelho aqui é a revelação de Deus por meio de Cristo Jesus. Se alguém, seja um de nós, seja um anjo que aparecer e trouxer uma mensagem além do que já vos tenho anunciado, seja o que, irmãos? Anátema é uma palavra que traduzido para nós é maldito. Seja maldito. Ah, mas ele é uma bênção. Maldito. Ela é uma bênção. Maldito. Se está contrariando o que Deus disse, se está contrariando a palavra de Deus, prevalece a palavra de Deus na vida da igreja, na vida do servo de Deus. Versículo 9: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes. Veja que a revelação já foi dada, a palavra já foi falada, a manifestação de Deus para a igreja já foi dada, está dizendo aqui. Então, se alguém chega com uma mensagem contrariando a primeira, no sentido aqui de pregação de evangelho, no sentido de salvação, então Paulo está dizendo: seja maldito, permaneça no que recebeu. Diga amém por isso, irmãos. Permaneçamos no que nós recebemos da parte de Deus. Então ninguém pode contrariar a palavra de Deus, ninguém e nada pode contrariar. O profeta recebeu de Deus a palavra: vai até Betel, profetiza contra o altar, depois volta, não vá na casa de ninguém comer nada, não volte pelo mesmo caminho. Pronto. A obediência está acima de qualquer coisa, viu, irmãos? A obediência a Deus e a sua palavra está acima de qualquer coisa. Tem pessoas que pensam que Deus se ilude com sacrifício, com louvor, muito sacrifício, um dízimo grande, uma oferta grande, compra uma coisa bonita, dá de presente à igreja. Tudo isso é bom fazer, pode continuar fazendo, mas se for feito sem obediência, não vale nada. Tudo que for feito em desobediência perde o valor. Tudo que for feito com ou em desobediência perde o seu devido valor. Vou cantar 100 hinos com desobediência, não vale nada. Vou passar uma semana em jejum com desobediência, não vale nada. Vou tirar 30 dias de joelho com desobediência, não vale nada. Porque Deus não tem mais prazer naquilo que nós oferecemos do que obedeçamos a sua palavra. Deus se sente feliz não no que nós fazemos, mas na nossa postura diante da sua palavra. Abra a Bíblia aí para a gente encerrar. 1 Samuel 15. Não estou reprovando louvor, dízimo, oferta, oração, jejum, nada de ninguém, porque não compete a mim. Estou ensinando a palavra de Deus como ela é. Amém, irmãos? Amém. Como ela é.
e a espada que corta para lá, corta para cá. Como diz o adágio popular. Como é que diz? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, é isso? Então pronto, apanha todo mundo. Que essa palavra aqui bate mesmo para valer. Só que não bate para matar, bate para dar vida, bate para levantar, bate para corrigir. A palavra de Deus não mata, ela dá vida. A palavra que eu tenho dito é espírito e vida, disse Jesus. 1 Samuel, capítulo de número 15 e o versículo de número 22, para a gente encerrar, que a hora chegou. Capítulo 15, aqui está, a partir do versículo de número, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 10, ou a partir do versículo, é isso mesmo, a partir do 10 por aí, do capítulo 15, a gente vê uma ordem de Deus, dada a Saul, através de Samuel, para que ele destruísse todo o que estava dentro do contexto dos amalequitas. Homens, animais, tudo, porque Deus tinha uma conta a cobrar dos amalequitas, pelo que os amalequitas fizeram com Israel no trajeto do Egito a Canaã, atacando Israel pelas costas quando Israel estava cansado. E Deus se irou com isso, e Deus disse: haverá guerra com os amalequitas. Deus determinou, e agora Deus disse a Saul: chegou o tempo de eu cobrar dos amalequitas o que eles fizeram com Israel. Vai lá e destrói tudo que é de Amaleque. E Saul foi, e a Bíblia diz que a ordem era para destruir tudo. Mas o versículo de número, a partir do versículo de número, deixa eu ver aqui, versículo de número, vamos para o versículo de número 10. Então veio a palavra do Senhor: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas o quê? As minhas palavras. Então Samuel se entristeceu, ou se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel gostava muito de Saul, viu, irmão? Samuel gostava muito de Saul, mas não teve jeito o amor de Samuel por Saul, porque Saul desobedeceu a palavra de Deus, e como ele desobedeceu, Deus o rejeitou. Deus pode não rejeitar a pessoa para a salvação, mas Deus pode rejeitar uma pessoa para o serviço. Uma pessoa que é uma bênção hoje pode ser rejeitado por Deus amanhã. Um cantor que é um instrumento de Deus hoje, um pregador que é um instrumento de Deus hoje, uma igreja denominacionalmente falando que é uma bênção na mão de Deus hoje, pode ser objeto da rejeição de Deus amanhã, se não permanecer na palavra de Deus, se não continuar em obediência a Deus. Deus pode rejeitar, porque o compromisso de Deus é com a sua, o compromisso de Deus com a gente é e durará até a gente estar com a palavra. Se a gente abandonar a palavra, Deus abandona a gente. Está escrito em segundo livro das Crônicas 15:2: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Está vendo aí? Não existe essa permanência de Deus com a gente, mesmo a gente entrando no caminho da desobediência à sua palavra. Aí a Bíblia diz, concluindo, diz que Saul foi, mas não fez o que Deus mandou. E o que aconteceu? Ele pegou o boi, os bois, os garrotes bonitos, as ovelhas bonitas, guardou e trouxe. Samuel vai ao encontro dele no dia seguinte e diz: Saul, como foi lá a guerra? Foi uma bênção. Olha, irmão Samuel, pense numa coisa maravilhosa. Aí Samuel disse: executaste a palavra do Senhor, fizeste como Deus mandou? Fiz, do jeitinho que Deus mandou. Aí Samuel disse: que mugido é esse de boi que eu estou ouvindo?
E que balido é esse de ovelha que eu estou escutando? Saul, por que tu não cumpriste a palavra do Senhor? Sabe o que Saul disse? Ah, meu Senhor, foi eu não. Irmãos, esse negócio de jogar, terceirizar o erro, foi eu não, foi fulano, Beltrano, nunca chega. A quem foi dada a ordem, Saul, não foi a ti, porque não fizeste como Deus mandou. Ah, mas a gente trouxe para oferecer em sacrifícios a Deus. Aí Samuel disse: Saul, será que Deus, porventura, Deus tem mais prazer naquilo que a gente oferece, que é o sacrifício, do que obedeçamos a sua palavra, Saul? Eis que o obedecer, veja aí agora. Eis que o obedecer, complete agora, é melhor do que sacrificar. É bom, mas obedecer é melhor. E entre o bom e o melhor, Deus fica com o melhor. Aleluia! Diga amém por isso. Amém. Se você ler o livro de Eclesiastes, você vai ver o bom e o melhor. Melhor do que o melhor unguento é o bom nome. Melhor do que isso é não sei o que. Você olha lá em Eclesiastes, você vai ver esse antagonismo entre o bom e o melhor, e a escolha de Deus pelo melhor. Se tiver o melhor do que você em obediência, se tiver na igreja o melhor do que você em contato com Deus, você pode ter maior capacidade, mas Deus vai escolher o melhor. Aleluia! Saul era mais bonito do que Davi, mas a Bíblia diz: encontrei o melhor. Tem o melhor do que Saul, é Davi. E Deus rejeita ainda hoje. Deus rejeita ainda hoje. Se Deus rejeita um bom, imagina o ruim. Deus quer o melhor. Sejamos o melhor para Deus. E o que é que eu faço para ser melhor, pastor? Vamos obedecer a palavra de Deus. Se a gente obedecer a palavra de Deus, Deus terá a gente como melhor, e Ele vai investir em nós, vai investir na tua vida. Mas seja melhor. Diga amém por isso. Quem entendeu o recado de Deus, diga amém. Já vi alguém dizer: Deus não manda recado. Pois mandou hoje. Recado é uma mensagem, irmão. Recado é uma palavra. E Deus manda a palavra, Deus manda o recado, Deus manda a mensagem. E é a mensagem de Deus. O que eu estou dizendo aqui a vocês não é da minha cabeça, é da mente de Cristo, é a palavra de Deus. A obediência está acima do sacrifício. Diga amém por isso. Ah, mas estou fazendo muito, eu estou construindo muito, eu estou fazendo muito isso. E a obediência? Como está a obediência? Deus quer mais obediência do que sacrifício. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que não tenha nenhum leão daqui para casa, que não encontremos nenhum leão daqui para sua casa, e se tiver algum, que Jesus vá na frente tirando tudo que é leão. Amém, irmão? Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei portas de bronze. Quando a gente está em obediência, eu irei adiante de ti, quebrarei portas de bronze, despedaçarei ferrolhos de ferro e te darei os tesouros da escuridade. Receba a palavra, segura a palavra, guarde a palavra, ame a palavra, se alimente da palavra, se firme na palavra. Não se preocupem com o que dizem, se preocupe com a palavra, viva a palavra e pronto. E deixa Deus guiar o barco. Diga amém por isso, irmãos. Quem está feliz, fica em pé.